Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária, momento de graça e privilegiado de escuta e partilha da Palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos hoje o tempo comum, depois de termos celebrado com alegria profunda o mistério do Natal. Contemplamos o Deus que se fez criança, que entrou na nossa história, que assumiu nossa carne. Agora a liturgia nos conduz a olhar para a vida pública de Jesus, para seus gestos, suas palavras, seus encontros, seus chamados. O tempo comum não é um tempo menor, mas o tempo em que aprendemos a reconhecer Deus no cotidiano, na rotina, no simples, no ordinário. E o Evangelho de hoje é justamente um convite a percebermos que Deus passa pela nossa vida enquanto trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto lançamos nossas redes. Jesus inicia sua missão proclamando: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Não diz virá um dia, mas está próximo, já chegou. Isso significa que não precisamos esperar condições ideais para encontrar Deus. Ele já está aqui, Ele já está agindo, Ele já está chamando. Quantas vezes pensamos: quando eu tiver mais tempo, eu rezo. Quando eu resolver meus problemas, eu me aproximo da igreja. Quando eu for melhor, eu sigo Jesus. Mas o Evangelho nos diz: o tempo é agora. O reino não espera. A graça não adia. Deus passa hoje. Jesus continua: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão não é apenas deixar pecados, embora isso seja essencial. A conversão é mudar o eixo da vida. É deixar de viver para si e começar a viver para Deus. É como se Jesus dissesse: troca o volante, deixa-me conduzir. E isso exige fé. Crede no Evangelho. Crer não é apenas aceitar verdades, é confiar a vida à pessoa de Jesus. O Papa Bento XVI dizia que a fé é um encontro que muda a direção da existência. E é isso que vemos acontecer com os primeiros discípulos. Jesus passa à beira do mar da Galiléia e vê Simão e André. Depois vê Tiago e João. O Evangelho não diz que eles viram Jesus primeiro. É Jesus quem vê. É Jesus quem toma a iniciativa. Orígenes dizia que o olhar de Cristo é criador. Quando Jesus olha, ele revela quem somos e quem podemos ser. Talvez você se sinta pequeno, fraco, inadequado, mas Jesus olha para você e vê um discípulo, vê um apóstolo, vê um pescador de homens. Ele vê mais do que você vê. Ele vê o que você pode ser na graça. Jesus não explica muito, não apresenta um plano pastoral, não promete facilidades,
Não detalha o futuro. Ele simplesmente diz: segui-me. E essa palavra é suficiente, porque quem encontra Jesus, encontra tudo. Seguir Jesus é caminhar atrás dele, aprender com ele, deixar-se moldar por ele. É permitir que ele entre na nossa vida e a reorganize. E ele promete: farei de vós pescadores de homens. Ou seja, eu transformarei sua vida. Eu darei novo sentido ao que você já sabe fazer. Eu levarei sua história. Eu elevarei a sua história. Jesus não destrói as redes. Ele lhes dá novo significado. Ele não apaga a nossa história. Ele a redime. Marcos insiste. Eles deixaram imediatamente as redes e Tiago e João deixaram o Pai. Isso não significa desprezar a família ou o trabalho. Significa reconhecer que Cristo é o centro, que Ele merece o primeiro lugar, que nada pode ocupar o espaço que pertence a Deus. Quantas redes nos prendem? O medo, a insegurança, o apego, o pecado, a rotina vazia. O Evangelho nos convida a deixar as redes, a dar um passo, a confiar. O reino não cresce em quem fica parado. O reino floresce em quem se arrisca por Cristo. O Evangelho não é memória distante, é palavra viva. Jesus continua passando pela nossa vida, continua chamando, continua dizendo: segue-me. Talvez Ele te chame a uma conversão mais profunda, talvez a um serviço na comunidade, talvez ao perdão de alguém, talvez a uma vocação específica. O importante é reconhecer que Ele te chama e que a resposta precisa ser generosa. No início deste tempo comum, a Igreja nos lembra que a vida cristã não é feita apenas de grandes festas, mas de fidelidade diária. Jesus passa pela beira do nosso mar. Ele nos vê, Ele nos chama, Ele nos envia. Que hoje tenhamos a coragem dos primeiros discípulos, deixar as redes, levantar-nos e seguir o Senhor. Rezemos assim. Senhor Jesus, que no início do vosso ministério chamaste simples pescadores e fizestes deles apóstolos do reino. Olhai também para nós neste tempo comum que iniciamos. Dai-nos um coração disponível, capaz de deixar as redes que nos prendem e seguir-vos com liberdade e amor. Transformai nossa vida, nossas habilidades, nossos dons, para que sejamos também pescadores de homens, testemunhas da vossa luz no mundo. Ficai conosco, Senhor, e conduzi-nos sempre no vosso caminho. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.